Pois é, gente. Senta que lá vem história. E como eu disse pra vocês, a verdade ela demora, mas ela chega, o karma existe. E eu vou contar agora o meu lado da história pra vocês, que não tem nada a ver com Lisa, Antonella, mas especificamente eu e Júlia Pimentel. Eu vou contar o meu lado, o que aconteceu comigo muito antes de toda essa história aí do squad. Ai, Tabi, então por que você não contou antes? Porque na maioria das vezes a gente precisa ter muita paciência e muita maturidade pra saber exatamente o que falar e falar nas horas certas, entendeu? Porque se eu contasse antes, ninguém ia acreditar em mim. Então vamos lá, a história vai ser contada em partes, porque isso aconteceu muito antes de tudo isso, há muitos anos atrás, muitos não, né? Mas há uns 3 anos atrás. Então vocês não vão entender se eu não contar em partes, então vocês precisam focar muito bem. Parte 1, quando eu e a Júlia se conhecemos. Pra quem não sabe, quando eu comecei a ser reconhecida na internet foi por conta das minhas músicas. Então, nessa época, a Júlia entrou em contato com a minha produtora, a mãe dela, na realidade, pra gravar uma música comigo, pra trabalhar comigo, fazer vídeo e tal. O nosso primeiro contato foi a trabalho mesmo. Então ela me contratou pra fazer uma live com ela, entrou em contato com a minha produtora e a gente fez uma live juntas. Então esse primeiro encontro da gente, a nossa primeira conversa que a gente teve foi em live, a trabalho. Logo depois da live, gente, as coisas foram crescendo. Então ela quis gravar música, encontrar comigo pessoalmente, onde foi até oferecido dinheiro pra eu fazer essas coisas, como gravar música e etc e tal. E a gente acabou não aceitando, a gente falou assim, não, vem pra cá, a Tabi vai conhecer a Júlia, vamos ver como vai ser a relação delas, depois disso a gente vê o que a gente faz. A gente se encontrou, a Júlia, eu acho que é 3 anos mais nova que eu, então mesmo ela sendo mais novinha que eu sempre interagi muito bem com ela, a gente começou a ser amigas, gravamos a música, que foi online, e teve a mansão online, que foi onde teve o lançamento. Lá na casa, na mansão online, ela conheceu diversas pessoas ali do mundo das redes sociais na época, Luara, Pepe, enfim, tinha várias pessoas lá. Que, abre parênteses, eram os meus amigos. Então eu convidei os meus amigos. Normalmente, às vezes, para esse tipo de trabalho, as pessoas cobram por presença, por qualquer tipo de coisa. E todo mundo foi gratuitamente, porque todo mundo era os meus amigos, entendeu? Então agora a gente vai pra parte 2. A parte que a máscara da Bianca e da Júlia começaram a cair aos poucos. Pós-mansão online, elas discutiram com uma pessoa que era bem amiga delas. E essa pessoa veio contar pra gente, com prints, mensagens, provas de tudo, que elas falavam muito mal de mim, da minha mãe, do meu pai. Falavam coisas absurdas de mim, que era uma criança na época, eu tinha 14, 13 anos, e a Júlia era mais criança ainda, tinha uns 10. Então, tipo assim, coisas que vocês nem queiram imaginar o que sejam. Rolou uma conversa super séria e eu, na época, fiquei muito mal. Porque eu era uma criança, gente, era minha amiga, entendeu? Então, tipo assim, a Júlia já tava começando a se aproximar muito, muito, muito de mim. A Júlia, tipo, dormia na minha casa, tipo, um mês, sabe? Ela literalmente virou da minha família. Então, aquilo me abalou muito, eu fiquei muito triste. E na minha cabecinha, eu queria acreditar que aquilo não era verdade. Agora, parte 3. Perdoamos. Como elas eram novas nesse mercado, a gente achou que elas estavam emocionadas, enfim. Perdoamos e falamos, não, vai passar, é isso, vamos continuar a vida. Júlia, por muitos meses ainda, continuou indo na minha casa, amigas, inseparáveis. Gente, quem acompanhava a gente naquela época sabe que era assim. E nesse meio tempo, eu fechei uma viagem com o Meu Sonho Mágico, que é uma empresa de viagens que faz para todas as Disneys do mundo, que inclusive é a empresa que fez o projeto do Squad. Antes de falar sobre o que aconteceu, eu queria dizer que eles não têm nada a ver com isso. Eu sou parceiro deles até hoje, eles não devem nem imaginar tudo isso que eu vou contar aqui pra vocês. Amo a Elis, Renan, que é um dos guias que foi comigo pra viagem de novembro pra Disney. Amo eles não têm nada a ver com isso, mas enfim, continuando. Na época que a gente fechou a viagem, que é 8 de fevereiro de 2023, a produtora fez uma proposta pra Elis, que é a dona do Meu Sonho Mágico, pra inserir a Júlia na viagem. Ó, a Tabi faz parte do nosso time de artistas e também temos uma outra artista teen que mora no Rio de Janeiro. E aí, aqui embaixo, ó, somente as duas? Sim, as duas no grupo de novembro. Isso, top! E foi isso, inseriram a Júlia na minha viagem para a Disney de novembro. E a viagem virou Tabi mais Júlia mais Meu Sonho Mágico. E esse tempo de colocar a Júlia na viagem e a gente ir viajar, a Júlia começou a andar aqui no TikTok.
Começou a viralizar os vídeos dela, então quando a gente foi viajar, a Júlia já estava viralizada aqui na plataforma. Parte 4 e a parte mais importante, que é onde começa a confusão. Antes da gente viajar, que foi em novembro de 2023, as coisas já não estavam bem. Por quê? Como eu disse pra vocês, a Júlia começou a viralizar aqui e assim, ela foi esquecendo da existência da Tabi, no caso a minha existência. Ela foi viralizando e a Tabi foi sendo esquecida. Foi viralizando e a Tabi já não passava a existir mais na vida dela. Só que tem um ponto importante. Bianca e Júlia são longe de ser burras, tá? Elas são muito espertas. Então elas não me tiraram da vida delas assim da noite pro dia. Foi aos pouquinhos, sabe? Então, quando, tipo assim, elas precisavam de mim, elas estavam lá. Ai, Tabi, ai, vou te ajudar nisso, ai, vou te ajudar naquilo. Mas quando elas não precisavam de mim, e um plus, quando alguma coisa que elas estavam fazendo ali poderia me fazer crescer também junto com a Júlia, elas já me excluíam, entendeu? Então, antes da viagem, gente, as coisas, como eu disse, não estavam boas. Então, eu chorei muito antes de viajar. Eu falava pra minha mãe que eu não queria viajar, porque eu não sabia como as coisas iam estar, sabe? E a minha relação com a Júlia já não era a mesma. A viagem em si, entre eu e ela, foi super de boa, tá? Eu achei que ia ser um pesadelo, mas foi super de boa. Mas em relação a uma outra pessoa que, inclusive, estava viajando com a gente, aí eu já acho que aconteceram coisas erradas, entendeu? E que não me cabia falar nada ali na hora, mas ela meio que tava excluindo e falando mal de uma das passageiras que viajou com a gente. E a menina é super minha fã, é uma querida, me acompanha até hoje. E ela se juntou com outras duas passageiras que eram do Rio de Janeiro pra falar mal dessa menina. Inclusive, elas tinham até grupo no WhatsApp pra ficarem se encontrando falando mal da menina e que eu não estava nesse grupo. E ela não me contou, tá, gente? Eu descobri, assim, tipo, a gente nos brinquedos, ela, tipo, mandando áudio e eu vi que existia esse grupo. Mas, tirando isso, comigo, foi super de boa, graças a Deus. Entretanto, pós-viagem, ela começou a falar pra uma galera do Rio de Janeiro que quem tinha conseguido a viagem do meu sonho mágico foi ela que conseguiu pra mim. E eu ficava pensando, gente, aonde que isso vai levar ela, sabe? Por que dessas atitudes? De ficar inventando mentira, sabe? Desde antigamente ela já fazia isso. Por que ela continua fazendo? Isso não vai levar ela a nada. Mas pasmem, eu continuei normal, porque eu tentava normalizar isso. Falava, não, é o jeito delas. Deixa elas e etc. Agora a quinta e última parte, que é a parte final, onde eu parei de falar com a Júlia, onde veio uma mentira que, assim, foi o final de tudo pra mim. Foi uma mentira que me ferrou com outras pessoas, que envolveram outras pessoas e que até hoje as pessoas não sabem disso. Provavelmente elas vão estar ouvindo isso pela primeira vez aqui nesse vídeo. Vamos começar que rolou a festa da Yasmin Galvão e eu fui com uma amiga minha pro Rio de Janeiro e tal, inclusive fiquei na casa da Júlia. E pós a festa, cheguei em São Paulo, a Júlia me contou uma fofoca que tinha rolado pós aniversário da Yasmin Galvão. Eu não estava. Eu não fui pra esse lugar que todo mundo foi, então eu não faço ideia do que seja. A Júlia me contou essa fofoca e foi isso que aconteceu. Só que até aí, eu não sabia que o que ela tinha me contado era mentira, porque a Júlia sempre foi de fazer isso. Sempre foi de contar várias coisas, inclusive dei exemplos aqui pra vocês, de mentiras, não sei o que, pra agregar o que na vida dela, ela sempre fez isso. Parte final tá na parte 2 do pronunciamento, porque vai acabar o tempo. Parte 2 do meu pronunciamento. Depois do aniversário da Yasmin Galvão, teve aniversário da Júlia. E eu fui uma das 15, inclusive. A gente vai começar pelo fato de que eu perguntei pra Júlia se eu podia ficar na casa dela. E ela falou que não podia, porque ia ter muita gente na casa dela. Porque eu ia ficar pro aniversário da Alice também. Então, tipo, eu ia ficar mais de uma semana no Rio de Janeiro. E ia ficar muito caro o hotel e tudo mais. Como ela era minha amiga, eu perguntei pra ela se eu podia ficar na casa dela. E ela falou que não. Que ia ter parente dela lá, tipo, algo assim. E eu concordei, falei, tudo bem, ok. Sendo que chegou no dia, não tinha ninguém na casa dela. Tinha uma amiga dela, que inclusive é uma amiga minha também, que mora em outra cidade. E aí eu não sei também por qual motivo que ela não deixou eu dormir na casa dela. Enfim, a Júlia sempre comemorou as conquistas dela comigo e eu sempre comemorava de volta. Inclusive, no dia da festa dela, o stories dela chegou a bater 1 milhão e ela me mostrou. E eu falei, caraca, eu não acredito, não sei o que. Mesmo sendo rejeitada de diversas formas por ela, eu sempre tava ali do lado dela, sabe? Eu sempre achava que aquilo era uma fase que ia passar, sabe? Talvez, aquele momento, sabe, dela. Ela tava, tipo assim, onde ela sempre quis chegar. Então, eu achei que aquilo era um surto da cabeça dela e que ia passar. Mas, enfim, passou a festa, teve um jantar em um japonês que a Yasmin Galvão e a Júlia me chamaram pra ir. E eu fui.
Chegando lá, entre papos e conversas, eu comentei sobre essa fofoca aí que a Júlia tinha me falado. Só que eu não sabia que a fofoca tinha uma pessoa específica, que eu vou dar o nome dele de João, tá? Envolvia o João. E eu não sabia que a Yasmin era muito amiga desse João. Então, na hora que eu comentei sobre, a Júlia começou a desconversar. Começou tipo, quê? De que você tá falando? Tipo, como se ela não tivesse nunca me contado nada. Na hora eu olhei pra cara da Yasmin, ela tava tipo assim, sabe? E aí ela falava assim, o João? E eu falava, sim, o João. E ela, não, ele nunca faria isso, ele nunca faria isso. Eu não sabia que eles se conheciam, sabe? Então, tipo assim, eu contei na intenção de, enfim, falar sobre uma fofoca com as minhas amigas. Na hora que eu vi que a Júlia ficou super sem graça, a Yasmin começou a ficar bem puta. Eu falei, cara, fudi a Júlia. Falei alguma coisa que não era pra mim ter falado, mas até então eu só tinha repassado o que ela já tinha me contado. E mesmo assim, pasmem mais uma vez. Eu tentei defender a Júlia. Desconversei ali na hora, fingi que aquele assunto nunca tinha sido conversado, nem lembro como finalizou, mas eu meio que fugi e falei assim, putz, fudi a Júlia, né? Não deveria ter falado nada, mas ok. Ficou um climão até que o assunto mudou. E o assunto mudou pra pior. Sim, gente, começaram a falar sobre trabalho. O trabalho da Tabi. E o momento que a Júlia e a Bianca tinham pra falar bem de mim ali na hora, assim como eu sempre fiz com elas, como eu sempre defendi elas, quando falavam mal delas pra mim, elas começaram a desmerecer o meu trabalho na frente de todo mundo ali na mesa. E aquilo me deixou super chateada. Eu mandei mensagem pra minha mãe na hora, pra ela pedir Uber pra mim. Inclusive, antes de ir embora, as meninas até falaram, vamos tirar uma foto no espelho. A gente tirou e eu saí com uma cara de bosta, porque eu tava muito mal, eu só queria chorar. Chegando no hotel, minha mãe falou com a Bianca, rolou ligação, assim, tipo, de 3 horas, sei lá quantas horas que a gente foi ligação. E a Bianca recusava, falava que não tinha falado aquilo pra minha própria mãe, tipo, não faz muito sentido, mas ela fez isso. E a Júlia também me ligou, então ficou a minha mãe falando em um quarto com a Bianca e eu no corredor do hotel falando com a Júlia. Júlia me pediu desculpa, eu contei tudo pra ela, falei tudo que tinha me deixado chateada nesse meio tempo. Ela me pediu perdão, falou que nunca imaginava que eu estava passando por isso e sei lá o que, blá blá blá. E aí eu perdoei, ela me pediu perdão e ficou por aí. Eu lembro até hoje a sensação, gente, eu tomando banho e falando assim, graças a Deus, agora elas pediram perdão e vai dar tudo certo, ufa. Até que no dia seguinte eu acordo com um texto desse tamanho do João. E o menino falava o nome dela no texto também, mas em boa parte queria dizer que eu tinha inventado a fofoca, que eu tinha espalhado pra todo mundo e que se eu tivesse pegado uma pessoa fraca, eu poderia acabar com a vida da pessoa. E que, graças a Deus, ele é uma pessoa forte, sabe? Tipo assim. E a partir dali, gente, eu falei, é cada um por si. Porque se eu não contasse a minha versão, eu ia sair como a filha da puta, porque, gente, eu não tava nem lá no dia, entendeu? Como que eu ia inventar isso? Eu ia tirar da onde essa história? Então eu contei exatamente o que tinha acontecido. Falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. A Bianca ligou pra minha mãe, a Júlia me contou e foi assim que aconteceu. Depois que eu mandei a real pra ele, a Júlia me liga. E aí ela me ligou, a Bianca gritando no fundo, falando que tinha recebido o print da mensagem. E eu falava assim, tudo bem, você recebeu o print, se você quiser eu te mando a print aqui também. O que eu menti na mensagem? O que eu falei de mentira? Eu não menti em nenhum momento. Só que na época a Yasmin era muito amiga da Júlia e provavelmente a Júlia contou a versão dela pra Yasmin, a Yasmin contou a versão da Júlia pro João e todos ficaram a favor da Júlia e contra mim. E eu saí como a fofoqueira e a inventa história e a mentirosa da história. E assim, sigo a Yasmin até hoje, continuei seguindo na época, continuei seguindo a Júlia também. Tabi, mas hoje em dia você não segue mais ela. Sim, porque depois disso tudo que aconteceu, eu nunca mais falei com a Júlia. Porém, ela era da mesma produtora que eu, lembra? Só sei que faltavam alguns meses, anos, não sei ao certo, porque eu não tenho acesso a esse tipo de coisa, mas eu sei que faltava tempos pra acabar o contrato e ela simplesmente assinou o contrato com a agência que ela está hoje em dia. E isso, gente, no meio artístico é crime. Eu não compactuo com isso e foi a partir dali que eu dei um follow nela e ela nunca mais fez parte da minha vida. Não esperava estar fazendo isso, mas aí meu pronunciamento sobre isso tudo. Pra quem não sabe, a Tabi fez um vídeo de pronunciamento que ela fala sobre a Júlia Pimentel e sobre mim, sobre uma fofoca que rolou e eu descobri junto com vocês, gente, assistindo. Mas enfim, pra quem não viu, eu vou resumir a história pra vocês, depois vocês vão no vídeo da Tabi. Mas basicamente, a história que rolou da fofoca entre nós três, entre eu, Tabi e Júlia Pimentel,
foi que num jantar, após o aniversário da Júlia, a Tabi falou o nome de uma pessoa muito próxima minha, falou uma fofoca dessa pessoa, que é um amigo meu, tipo, muito amigo meu. E falou que eles supostamente tinham feito coisas que eu sei que não é do caráter dele, da índole dele, etc. E eu fiquei perguntando por diversas vezes, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Gente, é um dos meus melhores amigos da vida. Eu nunca ia deixar uma fofoca, tipo, dessa surgir assim e não falar com ele. Não por ser fofoqueira, mas por ser muito amiga dele. Falei com ele, ele ficou muito puto, muito bravo, com toda a razão, e foi tirar satisfação com a Tabi. Só que, na real, quem, na verdade, inventou a história foi a Júlia Pimentel, não foi a Tabi. E eu descobri isso agora, porque a Júlia Pimentel e a Bianca Pimentel, mãe da Júlia, juraram pra mim que quem tinha inventado tudo era a Tabi. Inclusive, esse meu amigo brigou com a Tabi, ele tá puto com ela até hoje, porque ele, enfim, não sabia dessa história, não sei se ele viu o vídeo. Só que faz muito mais sentido a forma que a Tabi falou e a Tabi comentou e etc. Então, assim, eu estava também sem falar com a Tabi até hoje. Eu passava pela Tabi nas férias e eu não falava com ela, não cumprimentava com ela. Eu ainda seguia ela, porque ela tá fazendo um trabalho foda, né? Inclusive, eu republicava alguns vídeos dela, porque ela tá fazendo um trabalho insano, depois vocês vejam. Mas eu não falava mais com ela porque eu não queria ter contato, porque uma pessoa que inventou uma fofoca de um melhor amigo meu não merece ter a minha amizade. Eu sempre me ferrei, porque eu sempre fui assim, eu sempre tomei as dores dos outros. Enfim, pra mim, a Júlia Pimentel, ela sempre manteve essa versão até hoje. Foi um assunto que super morreu, porque eu super acreditei na palavra dela, a gente tava super amigas, e eu confio nas minhas amigas. Mas enfim, vim me pronunciar só pra falar disso, que realmente essa fofoca é bizarra, porque envolve uma coisa de uma intimidade de um amigo meu que não existiu. E eu não sei por que a Júlia inventou isso, mas é uma coisa meio estranha, né? Óbvio. Ai, e só por isso? Não. Pra quem não sabe, eu acho meio difícil, mas teve uma treta enorme em julho que eu fui linchada na internet e a Júlia estava no mesmo vídeo que eu. Eu sofri um hate enorme e ela curtia ainda assim comentários de tipo assim, se afasta da Yasmin Galvão, porque na verdade ela que é a má influência. Tipo, comentários que exaltavam ela e me diminuíam. Isso enquanto a gente era amiga, eu não tô falando de agora. Agora ela pode curtir se ela quiser, mas eu tô falando enquanto a gente era amiga. Tipo, enquanto eu ia pra casa dela, enquanto a gente saía juntas, enquanto eu guardava 1000 segredos dela. Ela nunca se pronunciou, tipo assim, pra parar o hate. E sempre que eu ia na casa dela, ela e a Bianca falavam que isso era bom porque dava engajamento, que eu só tinha que mostrar que eu tinha uma vida perfeita, que eu estava bem, que eu não podia mostrar que eu estava mal. E realmente, por um lado, não é legal a gente mostrar nossas fraquezas pras pessoas, né? Mas eu tava muito mal, gente. Eu emagreci, tipo assim, 6 quilos muito rápido, porque eu não comia de tão mal que eu tava com as ameaças e o hate que eu tava sofrendo. E não expondo uma intimidade, mas sim uma coisa que é realista. A Júlia também ficava mal. Eu chegava na casa dela, ela, tipo, enxugava o olho, fingia que não estava, e é isso, porque ela não gosta de passar que está mal pra ninguém. E além disso, pra quem sabe, né, a Júlia namorava o Guilherme, e a minha amizade inteira com ela, eu fui taxada de talarica, porque eu supostamente era apaixonada no Guilherme, e eu dava em cima dele, tipo assim, na frente dela. Tem até um vídeo numa festa super tirado de contexto, falando que eu estava rebolando e dançando para ele. E ela sabia o qual aquilo me fazia mal, o quão hate eu sofria, e ela nunca se pronunciou sobre, tipo assim, meu Deus, ela é minha amiga, isso não está acontecendo. Uma única vez eu fui gravar um vídeo pro meu canal e eu selecionei as perguntas e selecionei sobre não dar em cima do Guilherme, e ela falou no vídeo que eu realmente não dava, mas ela, por questões dela querer me defender, ela nunca quis. Então, como eu via que eu tava sendo super prejudicada com aquilo, eu fui me afastando aos poucos. Mas assim, eu gostava muito da Júlia, apesar de ter mil e outras coisas que eu não concordava, questões pessoais dela, que eu já acho que a vida dela, pessoal, tá sendo muito exposta aí. Eu não vou expor mais, até porque ela foi minha amiga, ela confiou em mim, é isso, e eu não vou expor ela agora no momento de fraqueza. Mas sim, estou falando coisas que eu passei, que me doeram, que eu senti. E pra finalizar, não menos importante, no caso, bem importante, a Tabi acabou de me contar que a Bianca foi falar pra ela e pra mãe dela, pra tia Tete, que eu implorei pra gravar com a Júlia, pois eu estava muito flopada e eu precisava gravar com elas. Eu implorei a ajuda delas. Gente, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu sei de onde eu vim, o quanto eu tentei, o quanto minha família se esforça, entende? Eu tô há uns bons anos na internet, isso com certeza conta, tá? E eu nunca me colocaria nessa posição de me humilhar pra alguém, implorar para gravar comigo.
Eu conheci a Júlia pela internet, a Júlia já me seguia, apesar de eu já ter escutado histórias de que ela falava mal de mim antes, mas também falavam que eu falava mal dela, e enfim, nunca falei dela, não tive troca nenhuma com ela. No caso, ela me disse que a Vicky falou isso, mas enfim. Eu nunca me humilhei para gravar com a Júlia, inclusive sempre partiu dela. Vamos gravar, vamos nos conhecer. E eu achava ela uma querida, achava ela uma diva, e falei, cara, por que não vou gravar com ela, sabe? Então, sim, a gente gravou. Eu conheci a Júlia, gente, na minha festa de aniversário, só pra vocês terem uma ideia, porque a gente nunca conseguiu marcar nada. E depois daí a gente se aproximou muito, a gente até saiu pra jantar com os nossos pais, e a Bianca o tempo inteiro falava que nós duas juntas íamos parar e causar na internet. Inclusive, falava que a Tabi não queria a gente junta porque sabia que isso ia parar a internet. Mas na verdade, ela falou para a Tabi que eu me humilhei pra ela. Eu acabei de descobrir isso, eu fiquei arrepiada e eu queria muito falar que eu fiquei chateada, mas eu fiquei muito puta. Mas enfim, é isso. Não estou fazendo isso para gerar hate nem nada, apenas para deixar bem claro a posição que eu tomei, muito superficialmente também, que eu tinha falado sobre a time Antonella ou não, mas foi uma posição de que eu não tomei as dores de quem nunca tomou minhas dores, mesmo sendo, tipo assim, muito minha amiga. Enfim, cada um dá o que tem. Eu não ia me pronunciar mesmo, porque eu sou da mesma agência que ela. E a gente se envolveu de uma forma, de uma amizade, que a gente era muito íntima. Coisas muito pessoais aconteceram. Coisas que realmente não cabem eu contar aqui, mas que a Júlia e a Bianca sabem. E, enfim, é isso. Cessou o assunto por aqui. É por isso que a gente está mais distante, sim. Mas eu sou muito grata por todos os momentos bons que eu tive com a Júlia, porque é inegável que vivemos vários momentos super legais. Mas Tchau! Bom, talvez era de se esperar que eu fosse vir aqui agradecer todo o carinho, toda a receptividade, todo o amor que as redes sociais estão mandando para nós. Mas eu venho por um motivo que foge um pouco das expectativas de vocês. Nas últimas horas eu tenho visto, ao invés de ser espalhado uma onda de amor e de mostrar que a verdade sempre prevalece, uma onda de ódio por pessoas mal intencionadas, que inclusive eu vejo que são fora até mesmo do núcleo dos envolvidos, querendo trazer polêmicas e discussões com pessoas que também não estão envolvidas, trazendo uma discussão absurda. Esquecendo que por trás de números de TikTok, por trás de redes sociais, existem vidas, existem pessoas, existem seres humanos. Para mim seria muito cômodo ficar na minha cama, no meu quarto, deitar a cabeça no meu travesseiro e ficar quieto. Mas a minha consciência não me deixa ficar calado vendo o sofrimento de pais, de mães, que possam estar lidando com os filhos, não saberam lidar com a rejeição, com as perdas e com tanto ódio, que ao invés de apenas mostrarem, você fez errado, estarem incitando por pessoas maldosas um hate desnecessário a crianças e adolescentes. Nos últimos minutos, eu estive conversando com algumas mães, algumas influenciadoras, algumas amigas que eu criei no digital e agradeço muito por isso. Eu comecei a ficar perplexo com histórias, com vídeos de momentos íntimos desses adolescentes sendo vazados. E eu me coloco como tio, como padrinho, eu fico pensando, e se fosse a minha filha, que eu não tenho? Mas eu me coloco no lugar de pai, no lugar de mãe. E aí? O que eu sentiria? Eu falo pouco da minha religião, mas a minha religião eu aprendi que tudo que nós oferecemos para o outro é o que transborda dentro de nós. Dentro de mim existe caridade, e existe amor, e existe um compromisso da espiritualidade. Sou perfeito? Não, sou falho. Falho todas as horas. Mas esse peso de não me pronunciar, vendo tamanha atrocidade que está acontecendo com esses jovens, sinceramente, eu não vou carregar. Eu não vou carregar. Agradeço de vocês terem entendido o lado da verdade que a minha sobrinha necessitava mostrar. Mas pra gente ver um lado bem, a gente não precisa querer que o outro lado esteja na merda. Com perdão da expressão. Então eu estou vindo aqui hoje pedir do fundo do meu coração para que cessem esse discurso de ódio. Aos adultos nada irei mudar. Nós somos adultos, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos ou falamos. Agora, crianças em processo de formação, de maturidade, índole, caráter, não merecem passar por essa onda de cancelamentos. Então eu faço um pedido a vocês,
que a gente paralise isso. Eu sei que muitos estão gostando, muitos estão adorando, porque virou uma série do... Mas, sinceramente, eu não estou achando interessante a gente vivenciar essa atrocidade, essa balbúrdia, feito com a imagem de tantas pessoas, com tantos jovens que não saberão lidar com isso no futuro e ficarão marcas. E nós seremos corresponsáveis disso. Então, por favor, parem. A esses jovens, devolvam o amor. Devolvam o amor. Porque aos envolvidos eu acho que eles aprenderam da pior forma. Que a verdade sempre é o melhor caminho. E que acolher e respeitar o outro é sempre a melhor opção. Mas a nós, como adultos, como falhos, como seres humanos passíveis de erro, como eu errei várias vezes ao decorrer da minha vida, então quem sou eu para julgar o erro do outro? Cabe a nós acolher. Cabe a nós tratar com amor. Como eu digo, cabe a nós prestar acolhimento. Então, é o meu pedido. Então, cabe a vocês acolher ou não. E quem sou eu para fazer um pedido de carta tão aberta para vocês? Mas eu tô aqui de coração aberto. Poderia estar calado. Como diz, né, o time que tá ganhando. Mas será que tem alguém ganhando nessa situação? Será que número de TikTok, número de crescimento do Instagram vale tudo? Pra gente, não. Pra gente isso vale muito pouco, porque cada número que a gente perde ou ganha significam vidas que estão aqui. Grande beijo, amo vocês, Deus abençoe.